Segundo vídeo da série Sempre Foi Ele, aonde a gente está aprendendo sobre as profecias messiânicas no Antigo Testamento. E hoje, de maneira especial, a gente vai falar sobre a profecia que saiu da boca de uma pessoa que nem era do povo de Israel. Acompanha e roda a vinheta. Agora, para você poder entender a profecia, e por isso eu não vou dizer ela agora, eu preciso te contar um pouco do contexto. E o contexto é simples. O povo de Israel estava chegando no final da sua jornada de 40 anos no deserto, peregrinando por causa de suas escolhas. E eles param na planície de Moabe, um lugar lindo, um pasto bonito, antes de Jericó, mas eles param com quase 2 milhões de pessoas. É muita gente. E o rei ali, o governante dessa região, fica desesperado. O nome dele? Balaque. E ele, no seu desespero, manda chamar um profeta. Não era um profeta assim do povo de Israel, era um profeta internacional, mas mais voltado para um agoreiro. O nome dele é Balaão. Balaão é da mesma região que nasceu e viveu Abraão. Então ele conhecia o Deus de Israel. E ele era um camarada que recebia dinheiro para proferir maldições e bênçãos. Balaque, sabendo disso, mandou os líderes religiosos, os príncipes ali do povo, para poder negociar a vinda dele. E disse, vem rápido, porque esse povo vai comer tudo que tem. Isso está em Números capítulo 22, versículo de 1 a 4. Acompanha. E quando ele chega ali, e ele oferece para Balaão todas as vantagens de proferir as maldições ao povo, Balaão fica interessado, gosta da ideia. Só que aí não foi tudo como ele estava planejado, ou planejando, porque quando ele sai para conversar com Deus, e diga de passagem, no texto bíblico ele utiliza a palavra Iavé, que é o nome sagrado dos israelitas para Deus, Deus diz para ele que não é para ele mexer com os israelitas. Ele volta e diz, não posso profetizar. Eles voltam então, os emissários, lá para as planícies de Moabe, para informar para Balaque que não deu certo. Um detalhe, são 650 quilômetros das planícies de Moabe até Petor, onde vive Balaão. Leva-se 3 a 4 semanas essa viagem. Balaque fica desesperado e fala assim, vamos mandar uma proposta melhor, vamos enviar pessoas mais reconhecidas. E essas pessoas voltam, Balaão fica doido para poder ganhar o dinheiro. E aí, ele vai conversar com Deus de novo e Deus diz... Na madrugada, acontece aí uma conversa de Balaão com Deus. Então, Deus diz para Balaão o seguinte, Balaão, se eles voltarem a terceira vez, você vai. Balaão esperou? Não. Cedinho, Balaão montou na jumenta e foi atrás dos emissários, porque ele queria, dinheiro. E é nesse contexto da ida de Balaão da sua casa até a região de Balaque, correndo atrás dos emissários, é que tem aquela história que a mula vê o anjo, fala com Balaão, Balaão quer matar a mula e ele percebe que o Senhor estava no meio do caminho e ele se arrepende, bem meia boca, mas a gente vai ver isso agora quando a gente vai começar a contar a profecia. Então veja só, quando Balaão chega, Balaque faz uma festa para ele e trata ele como chefe de estado. Porque havia possibilidade de Balaão proferir a maldição e eles realmente ganharem a batalha. É assim, né? Na cabeça de Balaque. Mas ele vai para lá, conversa com Balaque. Balaque então diz, Balaão, o que é que eu devo fazer? E Balaão faz um joguete. Ele pede que Balaque prepare 7 altares, todos eles bem montados, em lugares estratégicos, para que ele pudesse oferecer sacrifício a Deus e assim Deus permitir que ele operasse ou ele falasse as maldições para o povo de Israel. Vê se isso tem cabimento. Mas na cabeça de Balaão era assim que as coisas funcionavam. Ele ainda estava nessa vida religiosa de barganha. Troca lá, sabe? Toma lá, dá cá. Isso está lá em Números capítulo 23, a partir do versículo 1. Então, Balaão e Balaque, ou melhor, Balaão disse a Balaque, construa aqui 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito e os dois ofereceram um sacrifício, um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí, depois de oferecer, Balaão levanta para proferir a maldição. Não consegue. Lógico que não consegue. E aí, em vez de sair maldição, sai bênçãos. E isso acontece a partir de Números capítulo 23.
toda a sequência de 3 vezes que Balaão se levanta para proferir maldições e profere bênçãos. Isso é muito legal. E toda vez que ele profere as bênçãos, que ele volta, Balaque se irrita e diz: o que você está fazendo? Ele falou assim: olha, eu combinei com você. Eu só vou falar o que Deus me permitir falar. Mas mesmo assim, Deus fazendo ele proferir bênçãos, ele não deixa de tentar proferir maldições. Gente, uma lição do vídeo aqui, bem diferente do vídeo primeiro. A gente precisa dar uma pausa e precisa refletir sobre essa situação. Galera, não dá para ficar barganhando com Deus. Sabe aquela história de dizer assim, ó, se eu fizer isso, isso e isso, Senhor, o Senhor vai me dar aquilo? Olha, se eu fizer desse jeito, o Senhor vai fazer isso por mim? Gente, para com isso. A gente tem que fazer o que Deus pede e pronto. Essa é a sacada. Binho, onde é que está a profecia? Tá bom, vou te mostrar agora o texto que apresenta a profecia messiânica. Depois de todo esse contexto, dessas tentativas e fracassos de proferir maldições, Balaão percebe que Deus está cuidando do povo e nesse momento ele abre os olhos para as coisas espirituais. Em vez de tentar proferir maldições, ele profere bênçãos. Se liga. Capítulo 24 começa a descrever a profecia messiânica num contexto especial. Balaão começa a dizer que está vendo de maneira diferente, está vendo a ciência de Deus. E no versículo 17, aí tem a profecia que anuncia a vinda do Messias. Olha que sensacional isso. A gente está falando de um profeta que não é do povo de Israel, um camarada que está tentando proferir maldições, que o povo de Israel não sabia do que estava acontecendo, porque eles estavam lá embaixo, na planície de Moabe, uma região de mais de 150 quilômetros quadrados, preocupados com as próprias coisas deles, e aí aparece esse texto precioso. Aqui, Versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Agora aqui, comigo, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. O capítulo 17 deixa claro que não é algo que está acontecendo no presente. Ele joga para o futuro. Vê-lo-ei, mas não ainda. Vou contemplar, mas não de perto. Não é algo que está acontecendo naquele momento. E aí ele descreve mais uma informação que a gente precisa colocar dentro do contexto profético. Ele diz: uma estrela. Estrela nos estudos proféticos sempre está relacionado a algo sobrenatural e tem a ver com a descendência de Abraão. Lembra que Deus prometeu que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu? Então, estrela tem a ver com algo nobre, tem a ver com algo especial, sobrenatural, algo que vale a pena a gente parar e perceber. E olha que legal, fala que a estrela vai subir de Jacó. Jacó não é legal. A palavra Jacó quer dizer enganador, mas também a referência do povo de Israel, porque é a descendência. Abraão, Isaac, pegou? Jacó. Então ele fala que vai subir uma estrela, algo sobrenatural, algo da descendência que vai sair de Jacó. E diz mais, e de Israel subirá um cetro. Cetro, quem é que segura cetro? Quem segura cetro é rei. Israel tinha rei? Não, Israel não tinha rei. Na verdade, Israel não tinha nem chegado na época dos juízes, que só acontece depois que eles chegam em Canaã, que é uma grande bagunça, toda hora sobe um fulano ou outro para tentar organizar o povo de Israel. Mas aqui, aqui não tinha reinado, então por que usa cetro? Estrela, cetro, Jacó. Se a gente olhar lá no começo, na primeira profecia que Balaão tenta proferir maldição, a gente vai perceber que existe um paralelo da primeira profecia com a última profecia. Para ficar mais fácil, tá aqui na tela. No capítulo de Números, capítulo 23, 9 a 10, a gente vai perceber a expressão assim, No cume das rochas eu vejo, dos montes eu contemplo. Quando a gente olha em Números capítulo 24, versículo 17, diz: eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Na sequência de Números capítulo 23, de 9 a 10, tem algo diferente. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Veja, ele está se referindo a Jacó como algo pequeno, porque Jacó era pequeno, um povo nômade.
Israel não era um grupo grande, mas quando a gente olha em Números capítulo 24, versículo 17, a gente encontra uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. E por fim, os dois textos entram em uma conversa linda desse paralelo. No capítulo 23 diz, morra eu a morte dos justos. Quem é que morreu a morte dos justos? E seja o meu fim com um deles. E em Números 24, versículo 17 diz, e ferirá as frontes de Moabe e destruirá os filhos do tumulto. Ei, olha que legal. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 do primeiro vídeo, que eu expliquei que quando a cobra, a serpente, morde o calcanhar do descendente, ele também fere a cabeça e o golpe é simultâneo e os dois morrem? Olha para os dois textos. Os dois finalzinhos que eu acabei de apresentar para você, a gente tem a mesma relação. O texto que nós estamos estudando aqui é um texto que apresenta a mesma proposta de Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, só que agora com uma diferença. É alguém que não era do povo de Israel. E o povo de Israel nem sabia que ele estava proferindo essas profecias. Porque o Senhor, quando está no domínio da história, quando o Senhor quer algo maravilhoso para nós, Ele arranja um jeito para ensinar a todos aqueles que estão ao redor do seu povo, que Ele tem um plano especial e que Ele viria para nos salvar.